Olá, boa noite. É notícia a entrevista hoje Maurício Sesquim. Ele é ex-presidente da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e também foi diretor superintendente do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite, Sesquim. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Que agradeço. Falar de um tema candente, planos de saúde, saúde pública no Brasil, mais médicos. Mas antes queria começar falando um pouco da sua história pessoal. Está com 54 anos, nasceu em 21 de fevereiro de 59 em São Paulo. Cresceu em São Paulo, que memórias que você tem da sua infância, Sesquim? Na realidade, eu cresci no Rio de Janeiro. Eu passei minha infância toda no Rio de Janeiro, década de 60. Só nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo e fui direto para o Rio de Janeiro. Voltei para São Paulo com 13 anos de idade e depois estudei, fiz faculdade, tudo em São Paulo. E como era a tua família? Essa mudança para o Rio se deveu ao quê? Meu pai era um imigrante italiano, chegou no Brasil, logo entrou numa empresa distribuidora de gás e fez uma carreira dentro dessa empresa, e essa empresa tinha filiais em todo o Brasil. Por motivos de trabalho, houve uma mudança, ele trabalhava em São Paulo, veio para o Rio de Janeiro e toda a família veio junto. Inclusive nós... Quantos irmãos? 2 irmãos mais velhos, eu sou o caçula, e vivemos no Rio toda a infância, intercalado com um período que fomos viver na África também, por conta de... Pegava onda no Rio? Pegava onda no Rio de Janeiro, morei em Ipanema, depois em Copacabana, época de Bossa Nova, década de 60, cidade maravilhosa mesmo. Continua maravilhosa, mas devia ser mais ainda naquela época. Com certeza. Ô, Sesquim, você optou por seguir a carreira de medicina, né? E o que te levou a esse caminho? Eu sempre quis ser médico, desde pequeno, e é interessante, minha família não tem ninguém médico, minha família meu pai era um administrador, essencialmente, meu irmão mais velho engenheiro, meu segundo irmão é administrador também. Portanto, foi uma vocação desde pequeno e estou muito feliz, fui muito feliz na minha carreira como médico e depois como gestor na área médica. E você optou pela gastroenterologia, né? Isso. Por quê? Porque é onde eu me tinha mais afinidade. Dentro da gastroenterologia, a parte de fígado, hepatologia, é uma parte muito desafiante do organismo e, para mim, era uma área de foco de interesse. Dentro da hepatologia, especificamente álcool, e trabalhei com isso durante 15 anos. Fui muito feliz como médico, foi uma época maravilhosa. Como é que se deu essa guinada aí para a gestão? Porque depois você seguiu uma carreira de gestor, se aproximando do administrador irmão, uma coisa até mais de engenheiro, né? Essa vocação. É engraçado isso. Mas, na realidade, desde que eu comecei a atuar como médico, talvez por algum pendor familiar de administração, eu logo assumi postos de liderança em pronto-socorros, onde eu trabalho, em pronto-socorros em São Paulo. Depois, assumi outras posições na empresa que eu prestava serviço, e aí o cargo de gerente médico, sempre da área médica. Logo cedo, dirigi um hospital em São Paulo, depois um grupo de hospitais, e nessa época eu trabalhava numa operadora de saúde. Com 36 anos de idade, eu assumi a gestão dessa operadora, que era uma das maiores de São Paulo. Que era a Medial. A Medial, onde eu fiquei até os 41 anos de idade. Portanto, de cara, logo depois que eu atuei como médico, atuando como médico, e durante boa parte eu atuei tanto como médico como gestor, e depois... Foi migrando mais para a gestão. Exatamente. Assim que a carreira foi desenvolvendo, eu fui migrando mais. O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Tem algum hobby? Tenho, gosto de correr, gosto de nadar. Gosto de jogar futebol desde pequeno, jogo no mesmo time há 40 anos, alguns já abandonaram, eu estou na fase quase de abandonar, mas eu gosto muito de esporte, pratico bastante esporte. Torce para qual time? Eu sou fluminense. Manteve a ligação com o Rio de Janeiro? Mantive a ligação com o Rio, de origem eu sou fluminense, e em São Paulo eu gosto do Corinthians, então não tem muita afinidade, mas são dois times. O Fluminense até que está ali, o Corinthians está mal no campeonato. Exatamente, né? no momento. E você falou que você faz exercício e você cuida da saúde de outra maneira? Faz algum tipo de dieta ou é uma coisa... Como médico, você segue boas recomendações médicas ou você abusa? Não, abusar não abuso. Eu sou de família italiana, então a refeição é um momento importante. Então, a minha tradição é de comer bastante massa e comer os pratos variados. Eu como bastante legumes, verduras, ou seja, eu tenho uma dieta bastante rica. O que combina aí?
com os exercícios. Eu acho que sim. E cuidado com a saúde em termos de check-up, exames periódicos, isso sim. Você presidiu a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que cuida da saúde privada no Brasil, digamos assim. E a gente tem a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Explica um pouco para o telespectador quais são as diferenças ali com a Anvisa, que tipo de regulação a ANS faz, para que ela serve? A ANS, ao contrário da Anvisa, que cuida mais da parte sanitária, de vigilância sanitária, tanto de entradas em portos, entradas no país, como liberar um medicamento. Exato, dentro do próprio país, a agência tem um foco voltado para planos de saúde. Então, ela é um órgão de defesa do interesse público, defesa dos clientes de plano de saúde, mas com foco em manter o equilíbrio entre os agentes do setor, regular essa atividade no país e regular através dos planos de saúde. A agência ela não regula, por exemplo, hospitais privados, nem clínicas, nem consultórios médicos, mas sim ela atua em todo o setor, em todo o segmento, através dos planos de saúde. Então, ele é um órgão específico de regulação da atividade dos planos de saúde no país. Você está se autoimpondo aí uma quarentena de 1 ano, né? Que não é necessária. Isso. Porque pela lei é um prazo menor, 4 meses Isso. de quarentena. Por que você está se autoimpondo 1 ano? Você acha importante ter esse distanciamento? Por quê? Eu acho importante esse distanciamento, acho saudável, principalmente quando você vem de um órgão regulador, de um segmento tão palpitante, que demanda tanta atenção dentro do país. Então, esse distanciamento eu acho que é importante, principalmente pelo fato de eu ter vindo da iniciativa privada, eu venho do setor privado. Você trabalhou na Medial, depois na Qualicorp, não é isso? É aí que você foi para a ANS. Eu trabalhei na Medial, depois eu tive uma empresa de consultoria durante 4 anos, depois eu fui diretor superintendente do Hospital Sírio-Libanês e depois eu dirigi a Qualicorp. Quando eu saí da Qualicorp, eu tinha 50 anos, eu tinha me proposto, depois de uma vida de intenso trabalho, a fazer um período de 1 ano sabático. Infelizmente, não pude cumprir, porque essa promessa familiar, porque eu recebi o convite, na ocasião do presidente Lula, e recebi esse convite neste período, e saí da Qualicorp no início de 2009 e recebi o convite para assumir a ANS no final de 2009, ou seja, quase 1 ano depois. Fiquei na ANS 3 anos e aquele sabático que eu pretendia fazer aos 50, eu acabei fazendo agora. E em novembro devo completar 1 ano fora da agência, o que eu acho bastante saudável. Você pretende voltar ao setor público, pretende ir para o setor privado? Ao setor público, não. Eu acho que eu tive uma experiência que eu pretendia ter essa experiência. Na realidade, eu nem pretendia, mas acabei tendo a oportunidade. A vida me levou a essa experiência, que foi muito boa do ponto de vista profissional, do ponto de vista de conhecimento, de ampliação de horizontes, de lidar com uma população imensa, né? Nós estamos falando de 50 milhões, quase 50 milhões de beneficiários de planos de saúde, de consumidores de planos de saúde. É maior que muitos países. 1/4 da população brasileira, né? Exatamente. 1 em cada 4 brasileiros tem um plano de saúde. Portanto, foi uma experiência para mim muito marcante. Mas eu sou essencialmente um gestor da área privada, é para onde eu pretendo depois, no futuro, voltar. Vocês que têm uma crítica que se faz aí às agências reguladoras, que muitas vezes elas são sequestradas por interesses privados. Né? Falar, lá a ANAC, as operadoras de avião, a TAM, a Gol, elas indicam os membros. Você veio do setor privado, foi para a ANS. Essa crítica da chamada porta giratória, que as agências elas acabaram tomando um rumo, que elas foram sequestradas aí por interesses privados. Como é que se responde a esse tipo de crítica? Na realidade, veja, tem alguns aspectos nisso. O primeiro aspecto, que eu não acho que é a exclusividade de servidores públicos, apesar de eu ter tido uma convivência com eles e ter uma profunda admiração, te confesso, essa experiência foi muito marcante para mim nesse aspecto. A quantidade de gente, de servidores públicos, técnicos, abnegados, competentes, responsáveis, preocupados com o bem público, isso foi uma experiência bastante positiva, mas eu não acho que a exclusividade do servidor público, características como retidão, honestidade, patriotismo, cuidado com a coisa pública, isso vem da sua formação enquanto cidadão. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é que, e talvez isso que tenha de alguma forma influído na minha indicação, eu tive uma experiência muito rica dentro do setor, quer como médico, depois gerindo uma grande operadora de saúde, depois um grande hospital,
aquilo que veio se tornar depois uma administradora de benefício, uma consultoria onde eu prestava serviço para empresas que contratavam benefício. Então, eu pude olhar esse sistema por diferentes ângulos, de diferentes formas. Essa é uma experiência difícil para um servidor público ter. Então, eu acho que a experiência no setor privado ela é rica para o setor público por quem vivenciou isso. E é importante que tenha as normas, tem a quarentena também. Né? E você sabe quais são os problemas de dentro. De dentro. Ou seja, você tem uma visão de dentro dos problemas que existem no setor, e eu acho que muitas pessoas, muitos brasileiros já fizeram isso, podem dar sua contribuição e depois retornar, depois de um período de quarentena, à sua atividade normal. Vocês que em todas as pesquisas mostram que a saúde está no topo da preocupação dos brasileiros. Claro. Né? Saúde e educação. E aí tem uma coisa que, assim, a educação, a gente garantiu o acesso a ela, a educação pública, e aí o cidadão se queixa do serviço. No caso da saúde, a gente tem o SUS, que se pretende universal, né? E a saúde suplementar, que são os planos de saúde privados. Eu pergunto para você, qual que é o principal problema do nosso sistema de saúde em geral, se você unir o público e o privado? É a questão do dinheiro ou é a gestão, aquele dilema? Falta mais dinheiro ou falta mais gestão? Eu acho que, na realidade, nós estamos vivendo um momento... Recurso sempre falta em saúde. Porque uma coisa que é fato em saúde, se você olhar os últimos 50 anos, o acesso das pessoas à saúde aumentou drasticamente nesse país, tanto de um setor como outro. Ou seja, as pessoas têm muito mais acesso hoje. Estão vivendo mais. Né? Esse é o ponto. Se você retornar à época que eu nasci, o brasileiro médio vivia 53 anos, década de 60, 54 anos. Hoje nós estamos beirando 74 anos, as mulheres estão vivendo 78 anos. Eu brinco que nós estamos lidando num período de 50 anos com outro ser humano. Ou seja, pessoas viviam em torno de 50, vão viver, nossos filhos vão viver em torno de 100 anos. Então, é um outro ser humano, é completamente diferente. Óbvio que isso tem impacto em sistemas de saúde, que precisam se adaptar a novos formatos, a uma nova demografia, uma nova epidemiologia. Nesse sentido, os sistemas têm se desenvolvido, mas a população também acompanha com novas demandas, com melhoria e acesso social, com maior conhecimento, maior informação, e isso aumenta a demanda. Na área de saúde, especificamente, quando você atende uma demanda, simplesmente você cria uma nova, e assim sucessivamente. Portanto, o setor vive correndo atrás de novas demandas por parte da população. E é óbvio que tem determinados momentos que isso gera conflitos, isso gera insatisfações, isso gera demandas contundentes. Sim. E eu acho que nós vivemos isso nesse país e é um momento de repensar o sistema público e privado com relação a essas novas variáveis, esse novo comportamento do consumidor e essa nova necessidade. Você é a favor de uma CPMF para a saúde? Eu sou. Eu sou no sentido de que nós precisamos mais recursos. Isso é indubitável. Isso é inegável. Né? Isso é inegável. E eu acho que isso é um fenômeno mundial. Nós precisamos tirar um pouco essa visão, um pouco de, porque no Brasil... Não, isso é um fenômeno mundial. Eu reputo que os... Você está vendo o Obama lá com dificuldade no Obama? Os grandes desafios da humanidade, dizem, paz, água potável. E como é que você vai gerar riqueza suficiente às sociedades organizadas para você poder bancar um sistema de saúde que atenda a população que vive cada vez mais e que demanda mais e que tem mais acesso e quer ser atendida. E essa preocupação não é só nossa, é do mundo inteiro. Esses 25% dos royalties do petróleo para a saúde, você tem uma dimensão do impacto que isso vai ter? Né? Ou está muito cedo para falar ainda? Eu acho que a gente ainda não tem uma dimensão. Mas o que eu vejo é que a necessidade de recursos ela continua sendo crescente. Porque o desenvolvimento tecnológico em saúde, ele tem sido aditivo em termos de custo, não substitutivo. E isso é um ponto de atenção para a gente começar a falar nesse país de gestão de saúde de fato, e não simplesmente acesso a tratamento de doenças. O acesso pontual na fase aguda, ele pode ser útil para uma população jovem. Já não está sendo mais o caso da população brasileira. Nós vamos precisar mudar a forma de abordagem, de atenção a essa população com uma gestão continuada do processo de saúde. Não apenas atender o indivíduo quando ele recorre ao sistema, quando ele está já doente. O Brasil está com 200 milhões de habitantes, você falou aí, 50 milhões de usuários de plano de saúde, um quarto. Temos um sistema que se propõe a ser universal, o SUS.
Você acha que chegamos a um equilíbrio ou a gente ainda vai crescer o número de pessoas que vão usar planos de saúde? Tem espaço para isso? A nova classe média tem demanda para isso? Como é que você enxerga o crescimento desse mercado? Se você mantiver simplesmente o crescimento orgânico que nós tivemos até agora, nós devemos chegar em 2020 por volta de 60 milhões de pessoas com planos de saúde. A população brasileira se estabiliza daqui para frente um pouco, deve chegar a 220 um pouco e deve se estabilizar. Portanto, eu acho que essa demanda por planos de saúde ainda cresce, é evidente que ela cresce, e na medida que também cresce o sistema, eu acredito que o sistema público cresce na possibilidade de acesso, na qualidade, no nível de atenção. Então, eu vejo que os dois sistemas vão ter que se desenvolver para dar conta não só do número de pessoas, mas sim da longevidade que a gente falou e do perfil dessa população a ser assistida. Tem um dado interessante, que é o dado dos investimentos, né? Ou seja, o SUS gasta mais ou menos 100 bilhões por ano para atender 150 milhões de pessoas. Isso. E a saúde privada gasta 80 bilhões para atender 50 milhões. É quase o mesmo dinheiro, né? E o SUS atende 3 vezes mais. Tem uma disparidade aí. Isso. Para o SUS chegar no nível da saúde privada, ele tem que aumentar os recursos dele em 3 vezes. Você enxerga um cenário em que isso aconteça ou nós vamos ter que partir por uma solução de tentar cada vez mais complementar um sistema com o outro? Eu acho que nós temos que lançar mão de todas as soluções possíveis. Ou seja, não há dúvida que não vamos precisar de mais recursos. Isso é ponto pacífico. 2, eu acho que esses sistemas precisam começar a se conversar, né? Porque, se você olhar, o SUS foi criado em 1988 e a lei orgânica do SUS não fala da saúde suplementar, quase nada. A lei dos planos de saúde, 10 anos depois, 1998, ela não fala do SUS, a não ser a questão do ressarcimento ao SUS. Então, nós temos 2 sistemas que correm em paralelo, mas se comunicam muito pouco, quase nada. Eu acho que há complementaridades a serem construídas e há complementaridades possíveis de serem feitas, e são desejáveis. E, além disso, eu acho que os 2 sistemas têm muito a caminhar na parte de gestão de saúde, na parte de cuidado mesmo, na parte de informação, na parte de prover informação para o beneficiário, que essa informação sirva de substrato para melhor qualidade, melhor atenção, melhor segurança, melhor condução dos processos de envelhecimento dessa população. Então, eu acho que há muito que percorrer. Nós não temos uma solução única. É só colocar mais dinheiro. É só fazer mais gestão. Não, nós temos uma série de desafios pela frente que todos têm que ser, em conjunto, essas decisões têm que ser tomadas. Sesquim, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Maurício Sesquim.